Olá, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nos corações de todas as pessoas que possam estar sendo alcançadas por esse vídeo que eu estou gravando agora. Meio de barba por fazer, né? As consequências da pandemia em que nós estamos vivendo, né? O momento atual que nós estamos passando um momento de crise sanitária, né? Que diz respeito à saúde pública, a crise econômica que foi agravada, porque na verdade uma crise já existia, economicamente falando, já existia, embora alguns queiram dizer que não, mas já existia e bem acentuada, né? Isso é comprovado pelo crescimento do PIB de 1%, um pouco mais de 1%. E que está agravado, né? Está se agravando aí as projeções, as previsões de que o nosso PIB seja menos 4, menos 5, talvez menos 6, ou quem sabe até mais. E junto a tudo isso, a crise política, né? A crise institucional política, porque os governos estaduais e municipais, que independente de ideologia partidária, estão se juntando para combater a pandemia. Em oposição, vem o governo federal, que acha que a forma como está sendo tratado não é adequada. O governo federal acha que tem que abrir o comércio e tal, aquela coisa toda que nós já estamos acostumados a ouvir, que é lamentável. Bom, uma pessoa me fez uma pergunta, deixa eu aqui pedir para abastecer o carro, me fez uma pergunta e eu queria responder essa pergunta que me foi feita. Ela me perguntou o seguinte, Pastor Vanderlei, qual é a sua posição política? Né? Eu ouço o senhor falando aí algumas coisas. 45, 20, 30, 45, por favor. Etanol. E eu queria entender qual é a posição do Senhor. Eu vou dizer para você, a minha posição é a mesma posição do Senhor Jesus Cristo. Um amigo meu chegou para mim e comentou comigo: Jesus era comunista. Por que Jesus era comunista, né? Porque Jesus deu pão e peixe algumas vezes para as pessoas que estavam seguindo, né? Em outras situações, sei lá. Não, Jesus não era comunista. Jesus não era nem de direita nem de esquerda. Jesus não era extremo de nenhuma dessas posições. Eu posso afirmar isso sem medo de errar, contextualizado pelas Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus, ele sempre buscou trazer uma restauração espiritual, né? A restauração que o Senhor Jesus ele propôs é uma restauração espiritual, não é uma restauração social, né? Mas sim uma restauração social. Por quê? Porque esse mundo já foi condenado. Tudo que Deus fez para tentar dar uma chance à humanidade foi feito, e a humanidade recusou todas elas. A humanidade simplesmente rejeitou tudo aquilo que Deus ele propôs através de Moisés, através dos profetas, né? Através de tantas outras coisas. E o povo e a humanidade rejeitou. O mundo rejeitou o que Deus propôs ao mundo, que era uma vida abençoada, uma vida
de vitória, uma vida de sucesso, uma vida digna, uma vida de Deus, uma vida de Deus, mas foi rejeitado, o mundo rejeitou isso. Então, Jesus, ele não veio trazer uma restauração, ele veio trazer uma salvação. Só que a salvação que o Senhor Jesus, ele propõe, né, a salvação que o Senhor Jesus, ele trouxe para aqueles que o desejar, olha como ele é maravilhoso, ele deixou livre para as pessoas quererem ou não, decidirem se vai aceitar a salvação de Jesus ou não, né? E essa salvação, ela não é nesse mundo. Esse mundo está perdido, porque esse mundo está condenado, esse mundo está perdido, não existe salvação para este mundo. Existe salvação para as pessoas que aceitarem essa salvação, as pessoas que se submeterem a esta salvação, e não para o mundo. O mundo já está condenado. E eu vou mostrar isso para você aqui, numa uma frase, uma palavra de Jesus, que eu acho muito interessante e que eu estava pensando nesse tema. E aí eu lendo João capítulo 3, versículo 16, eu vi Jesus falando uma coisa interessante. Jesus, ele falou assim, ó, deixa eu ler aqui para você. Ele falou assim, João 3, versículo 16. Ele diz assim, olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Você já deve ter ouvido muita gente pregar aí sobre isso, né? E aí no versículo 17 ele diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Quem nele crê não é julgado. Olha só, presta bem atenção. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É essa passagem que eu queria salientar. Quem nele crê não é julgado. Quando a pessoa se entrega a Cristo, quando ela vive de acordo com os princípios que Jesus nos ensina, ela não é julgada, né? Ela não será condenada, né? E ele continua, né? O que não crê já está julgado, né? O que não crê já está julgado. Por que já está julgado? Porque o mundo está condenado. Então, quem não crê em Jesus, quem não crê de fato, como diz as Escrituras, não é crer do jeito que ela quer crer, né, do jeito que ela acha, que ela pensa, porque tem muita gente assim, e com isso tem recebido o nome de evangélicos, de crentes, né? Mas veja bem, presta bem atenção, não é crer de acordo com as nossas conveniências, é crer como diz as Escrituras, sem fanatismo, sem radicalismo, simplesmente absorvendo os princípios que Jesus ele nos ensina em sua palavra. Então aquele que crê em Jesus é aquele que se entrega ao Senhor Jesus e aos princípios e se submetem aos princípios que ele nos ensina. Aquele que não crê não é aquele que simplesmente não crê e está no mundo, não, mas é aquele que também quer acreditar de acordo com as suas conveniências. Então está tudo dentro de um bolo só, tudo dentro de um pacote só. Tem cara de que é crente, mas não é crente. Lá em Apocalipse fala sobre isso, em outra oportunidade falaremos sobre isso, né? Tem cara que é, mas não é, tem aparência, né? Bom, mas isso não é o fato. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, Jesus ele falou, aquele que não crer já está condenado, já está julgado. Por quê? Porque o mundo já está condenado. E aquele que não se entrega aos princípios que o Senhor Jesus nos ensina, essas pessoas elas preferem o mundo. Não, mas eu não quero o mundo, não quer de palavra, de boca, mas pelas atitudes, pelas ações, pela forma como se comporta. Ela está escolhendo o mundo de maneira indireta, né? Não de uma forma objetiva, mas subjetivamente ela está aderindo ao mundo, ela está tolerando ao mundo que já está condenado. O mundo já está condenado, não existe salvação para o mundo. Então, ao invés da gente ficar aí tomando partido,
de direita ou de esquerda, de comunismo ou conservadorismo, né? De liberal, né? Porque o liberal no século XVIII, se eu não me engano, o liberal ele era, deixa eu aqui tentar explicar, ele era representado pela burguesia. A burguesia era liberal e a burguesia ela vivia no centro, né, lá na França. Do lado direito estava a corte dos nobres, do lado esquerdo estava o povo, né, e as suas necessidades e o sofrimento que o povo sofria por causa dos nobres, que queriam tudo para eles e nada para o povo, e só explorava o povo e mais absolutamente nada. Então do lado esquerdo estava o povo com as suas necessidades, do lado direito estava os nobres. E os burgueses, quem eram os burgueses? Os burgueses eram aquelas pessoas que eram pobres e que através da abertura do comércio, essas pessoas foram enriquecendo e foram acumulando muita riqueza. Elas não eram pobres, elas não eram nobres, mas eram burgueses, que tinham muito dinheiro, e às vezes dinheiro era tanto que eles compravam títulos, né? Então alguns nobres eram burgueses que compraram um título de nobreza, muita gente era assim. Então até alguns nobres também podia estar no liberal, né? Da ideologia liberal, era um liberal tanto quanto os burgueses, né? Então direita estava os pobres, né? Do lado esquerdo os nobres, né? E no meio estava os burgueses. Quem olhasse do lado direito para o lado esquerdo via os burgueses na esquerda. Quem estava do lado esquerdo, que era o pobre, o povo necessitado e que precisava da ajuda do Estado para poder sobreviver, e olhava para o lado direito, via os burgueses na direita. Então os burgueses, eles nada mais são, os liberais nada mais são aqueles que aproveitam a oportunidade para poder lucrar, para poder faturar. E às vezes a gente fica aí tomando partido, de esquerda, de conservadorismo, de direita e tal. E Jesus era o quê? Jesus era espiritual. Jesus é espiritual. E a restauração não é a restauração social que ele veio trazer quando ele veio no seu primeiro advento, que ele morreu na cruz, onde essa passagem fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha uma vida eterna. Então, naquele momento que Jesus veio, ele veio para salvar, para servir de salvação para aqueles que o aceitassem como seu único Senhor e Salvador. E a direita e a esquerda vai ser subvertida, vai ser consumida pelo fogo, tanto quanto esse mundo, porque já está condenado. Então, não pense você que Deus vai levantar uma pessoa para poder salvar os brasileiros, que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Podemos orar, podemos pedir a Deus, podemos orar pelos dirigentes, podemos orar pelos políticos, pelos governantes, né? Pode até um dia acontecer de uma pessoa sincera, evangélica ou não, tomar o governo e fazer um bom governo, como pode aparecer outro que faça um péssimo governo. Estamos sujeitos a tudo isto no mundo. Mas Jesus, lá no capítulo 17 de João, ele é bem claro quando ele diz: eu não sou deste mundo. E ele deixa bem claro quando ele diz que aqueles que ele enviou também não são deste mundo. Nós temos uma missão de levar esta salvação, que é Jesus, para o mundo, para que o mundo tenha a oportunidade de escolher ser salvos ou não. Essa é a nossa missão. E isso aí independe de direita, de esquerda, de extremo direita, extremo esquerda, de centro-esquerda, centro-direita, de burguesia, de liberal, de comunista, de socialista, de conservador, de constitucional. Depende de tudo isso. Então,
para aqueles que realmente querem agradar o Senhor Jesus, fica a dica para você: cuida da sua vida espiritual, porque se você é de Deus, tudo que existe nesse mundo e tudo que possa acontecer nesse mundo está condenado. Podemos contribuir sim para que coisas melhores aconteçam, mas a nossa contribuição, ela não pode interferir no nosso aspecto espiritual. Então, para a nossa amiga que me perguntou qual é a minha posição, eu digo para você: a minha posição é espiritual. Eu não sou nem de esquerda, nem de direita. Existem alguns pontos que eu discordo, tanto de uma parte quanto de outra. Mas eu não posso permitir que isso interfira na minha posição de espiritual, de procurar ser espiritual, de observar os princípios de Jesus. Os princípios que podem me conduzir a uma vida eterna na glória de Deus. Porque este mundo não me pertence. E eu também não pertenço a esse mundo. Tá certo? Se você gostou, dá aí um like, né? Ativa o sininho para que você possa receber notificação dos próximos vídeos que a gente gravar. Se você não se inscreveu, se inscreva. Convide outras pessoas, indique outras pessoas para se inscrever no canal, para que a gente possa fazer as lives ao vivo, tá bom? Ajuda a gente aí no canal para que a gente possa estar colocando essas posições bíblicas dentro para que as pessoas possam ouvir e compreender. Pastor Vanderlei Lacerda, nós estaremos ali na Igreja Família de Deus, Igreja Família de Deus, ali no Parque São Cristóvão, na rua Leste 1, próximo ao UPA. À noite é o lugar mais iluminado da rua. Eu quero convidar você nessa sexta-feira para estar conosco na oração, onde nós estaremos pedindo a Deus a proteção divina com base no Salmo 91. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus te proteja, te guarde, que o Senhor Jesus, Ele possa iluminar os seus caminhos e abrir o seu entendimento. E pense, qual é a posição que você quer ser? Direita, esquerda ou espiritual? Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus.